Pai do Senhor, meus irmãos que estão chegando, amém? Vocês que estão chegando aí, comentem aqui, amém? Para mim poder saudá-los. Pai do Senhor, Pastor Carlos, boa noite, amém? Em nome de Jesus. Para mim poder saudar os irmãos, amém? Para a nossa aula, uma aula, nós vamos falar hoje sobre antropologia, continuar nossas aulas, amém? Online. Será uma aula poderosa, uma aula tremenda, né? Como nós temos tido, amém? Temos 3 pessoas assistindo, uma é o Pastor Carlos, a outra não consegui ver ainda, porque não comentou, amém? Comente aqui, para que nós possamos saudá-los, vocês, para nós estarmos iniciando a nossa aula, amém? Em nome de Jesus. Esperar mais alguns minutinhos, um minutinho para a gente começar, amém? Os alunos entram aí, os irmãos. Hoje nós vamos falar antropologia, dando continuidade. A gente não conseguiu sair ainda do capítulo 2, né, de Gênesis. E quem tem acompanhado as aulas tem percebido que a gente passou pelo capítulo 1, né, alguns versículos, capítulo 2, alguns versículos, mas não conseguimos ainda sair do capítulo 2 ainda, né? E hoje nós vamos ficar aqui novamente no capítulo 2. Capítulo 2, capítulo 1, né? Que é a origem do homem, né? Nós estamos com a nossa apostila, amém? Apostila de antropologia. Os irmãos que ainda não adquiriram e quiserem, né? Fale comigo, eu vou imprimir para vocês, amém? O valor é R$20, os alunos de terça-feira, amém? Os alunos de terça-feira estão um pouco mais adiantados, já estamos em antropologia. Os alunos de terça-feira já passaram por bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia e agora antropologia, que é o estudo do homem, né? Antropos, uma palavra grega para homem, né? E logia, estudo. Então, é estudo do homem, né? Por que a teologia, né? Principalmente a nossa que nós ensinamos, né? Que nós aprendemos, é a teologia bíblica, porque existe a teologia liberal, né? Onde a antropologia liberal, desculpa. Por quê? Eles também ensinam antropologia, né? Mas com outro conceito, dizendo que o homem vem em uma espécie de evolução, vindo de um animal, né? E o conceito nosso é bíblico, amém? Nós cremos exclusivamente que, né, Deus criou o homem, né? Deus formou o homem. Então nós vamos falar exclusivamente isso, da formação do homem, das suas necessidades. Então você que está chegando, não saia, né? Não saia, fique conosco aqui, né? Escute a palavra do Senhor, aproveite esse tempo, né? Um tempo que não está tendo cultos, não está tendo o contato com os irmãos.
para você se dedicar à palavra, né? Estamos vivendo um tempo que nós estamos sendo duramente atacados, os nossos lares, né? Os nossos lares, né? Espiritualmente dizendo, estou falando, né? Espiritualmente falando, os nossos lares, né? A nossa comunhão familiar, a nossa vida financeira, nós estamos sendo duramente atacados. Nós precisamos estar firmes, né? Estamos convictos diante da palavra, né? Que é a rocha, que é Cristo, né? Só ela nos dá essa firmeza, né? De estarmos neste mundo que jaz do maligno. Bem? Então já quero saudar os irmãos que puderem, comente aqui, irmãos. Bem, isso. Agora apareceu aqui a irmã Adriana, Humberto já está conosco, o irmão Marcelo e a irmã pastora Shirley. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Vamos começar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais este momento que nós estamos na tua casa, na tua presença. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos neste momento, Senhor, particular de cada um, Senhor, particulando, Senhor, desfrutando da tua palavra, Pai. Nós vamos debruçar, Senhor, sobre a palavra do Senhor, que nós possamos nesta noite, Senhor, que o teu Espírito possa, Senhor, falar melhor no coração de cada um, Pai. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor, pela Adriana, pela pastora Shirley, pelo Marcelo, pelo Humberto, Senhor, pelo pastor Carlos, por todos que estão aqui em nome de Jesus, amém? Então nós vamos começar em nome de Jesus. Irmãos, para nós começarmos, os irmãos, como sabem, de costume, né? Coloquem aí, nosso irmão Rafael também está conosco. Coloquem aí os versículos que eu vou falando, tá? Se vocês puderem ir digitando, me ajudem aí para que fique gravado aí no vídeo, tá? Então nós vamos começar em Atos, capítulo 17, versículo 26, amém? Versículo 26. Nós vamos pegar uma afirmação do apóstolo Paulo, também Atos, capítulo 17, versículo 26. Se os irmãos depois da aula tiver alguma dúvida, podem me chamar, coloquem lá no grupo, tá? Vamos lá. Capítulo 17, versículo 26, Paulo vai dizer assim, ó. E de um só sangue fez todas as raças. Então perceba, ó o que Paulo vai afirmar aqui no capítulo 17, versículo 26, tá? Tem um outro contexto aqui que Paulo está ministrando, né, no Ágora, né? Mas eu não quero entrar nesse contexto, eu quero pegar essa afirmação de Paulo, porque nós vamos voltar para Gênesis já. Então diz assim, ó, e de um só sangue fez todas as raças, né, dos homens. Então, de um só sangue, de uma só raça, saiu toda a humanidade. É isso que Paulo está dizendo, né? Para habitarem sobre a face da terra, né? Então, para nós entendermos aqui, Paulo está dizendo, de um só homem, de uma só raça, saiu a humanidade. Amém? De quem que Paulo está dizendo? Ele continua, olha só. Determinando aos homens os limites da sua habitação, segundo os tempos que já dantes lhes foram pré-estabelecidos. Amém? Então, Paulo aqui, nessa afirmação aqui que ele está dizendo, que ele está falando, ele está afirmando, né, que a humanidade veio de um só homem, amém? De um só sangue, de uma só raça. E quem é? Então, esse homem é Adão. Amém? A humanidade, ela surgiu, né, ou saiu de Adão. Amém? De um só homem, de um só sangue, de uma só raça. Amém? Então, diante disso, já nesse começo, já nós precisamos entender que o homem teve um princípio, né? O homem teve um começo. E qual foi o começo do homem? Foi em Adão, né? E Adão, a palavra Adão, né? Ela não tem uma tradução na sua etimologia da palavra. Ela quer dizer tanto homem como humanidade. Então a humanidade inteira estava representada em um só homem, em um só sangue, em uma só raça, que era Adão. Amém? Então, eu queria que vocês abrissem agora, voltassem um pouco, né, em Gênesis. Isso, muito obrigado, pastora
Pastora Shirley, muito obrigado. Amém? Agora vamos lá. Gênesis capítulo 2. Amém? A gente começar. Versículo 4. Pra gente ir tocando aqui. Amém? A nossa aula hoje é poderosa. Fica aí comigo, hein? Estávamos quase 10 pessoas. Algumas, não sei se saiu. Mas aqui tá 7. Amém? Mas é assim mesmo. Vamos lá. Capítulo 2. Versículo 4. Veja só. Diz assim o Senhor, ó. Deus está dizendo assim, ó, e essas são as origens do céu e da terra, quando foram criadas. Né? Então, como eu tenho dito em outras aulas, tudo foi criado do inexistente. Amém? Deus usa a palavra bará, que é a palavra trazendo daquilo que não existe à existência. Tá? No dia em que o Senhor Deus fez do existente, amém? No dia que o Senhor fez a terra e os céus, amém? Versículo 5 diz assim: e nenhuma planta do campo, veja só, ó, nenhuma planta do campo estava na terra. Então não tinha planta na terra. Pois então nenhuma erva tinha crescido. Então não tinha planta e não tinha erva. Amém? Vamos lá, ok? Vai pegando. Porque o Senhor Jeová ainda não tinha feito chover sobre a terra. Amém? Então não havia, olha só, não havia nenhuma erva, não havia nenhuma planta, amém? E não havia chuva. Estou no texto, hein? Estou no texto. Veja só. Não havia chuva. Né? Por quê? Porque e nem havia o homem. Então, não havia erva, não havia planta e não havia chuva, porque Deus não havia feito o homem ainda para lavrar a terra. Amém? Então, nós chegamos à conclusão, né, que as coisas, né, não foram existir, né, por causa do homem, mas por causa do homem, Deus fez surgir todas as coisas por causa da necessidade do homem. Amém? Então, nós vemos aqui que não havia planta, não havia crescido nenhuma erva, não havia chuva. Por quê? Porque não havia homem para lavrar a terra. Então nós chegamos à conclusão que as coisas elas foram feitas para servir o homem. Amém? Por que Deus ia fazer a planta crescer, né, a erva crescer, a chuva sobre a terra, se não havia uma necessidade, não havia quem necessitasse daquilo? Amém? Então nós vemos aqui Deus trabalhando, né, na necessidade do homem, porque quando ele cria o homem, amém? Ele cria o homem, ele entrega, né, tudo pronto para o homem desfrutar daquilo que ele estava criando. Então nós vemos 4 palavras aqui, ó. Nós lemos campo, amém? Nós lemos terra, nós lemos chuva e nós lemos homem. 4 palavras. Primeiro campo. O campo, ele tipifica aqui o campo de evangelização, amém? A evangelização. A terra é onde a semente precisa cair, amém? Então, o campo é evangelização, a terra é onde a semente precisa cair, a chuva é um tipo do Espírito Santo e o homem é um tipo da igreja, amém? Por quê? Porque Deus só vai fazer chover diante da necessidade do homem, amém? Trazendo aqui à luz a tipologia que eu usei aqui. Olha só, Deus só vai fazer descer o Espírito Santo se o homem tiver sede. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus aí? Amém? Pastor Jackson, Deus abençoe sua vida. Amém? Então nós temos o campo, que é a evangelização, nós temos a terra, que é a semente precisa, onde a semente precisa cair, amém? A semente precisa alcançar a terra, que é a palavra, amém? Nós temos a chuva, que é um tipo do Espírito Santo, e nós temos o homem, que é um tipo da igreja. Então, Deus estava trabalhando, Deus trabalhou na necessidade do homem, porque Deus não criou as coisas
né? Deus não criou as coisas para que não houvesse necessidade, mas Deus cria o homem, amém? E traz, através da necessidade do homem, Deus traz, né, a vida do homem. Então, se nós formos olhar para a igreja nessa tipologia, Deus só pode derramar a chuva, né? O poder, a unção, a glória, aleluia, se o homem tiver sede, se o homem buscar. Mas o que nós temos hoje nos nossos cultos? Nos nossos cultos, nos nossos rituais litúrgicos, né? Nossas reuniões religiosas, está muito, irmãos, deteriorada. Nós estamos vivendo um tempo em que nós olhamos muito para o tempo, mas nós não deixamos, irmãos, nós não buscamos os homens, né? A igreja não entra mais com sede na presença do Senhor. Por isso que não há batismo, por isso que não há cura. As pessoas entram e saem da mesma maneira. Por quê? Porque não há, irmão, sede. Aleluia. Por que nossa live aqui está com poucas pessoas? Porque as pessoas hoje não têm sede da palavra. Então, através da necessidade do homem, Deus, ele vai o quê? Ele vai prover, né, diante da necessidade do homem. Por que não havia planta? Por que não havia erva sobre a terra? Estou no Gênesis capítulo 2, amém? Versículo 4 e 5. Por que não havia? Porque não havia homem para lavrar, amém? Por que não há poder na igreja? Por que não há unção? Por que não há cura? Porque não há sede, aleluia. Por que não há, irmãos, pessoas restauradas? Porque não há sede pela palavra. Então nós precisamos, irmãos, dentro da nossa necessidade, Deus vai prover, amém? A minha vida cheia de unção, a minha unção que está sobre a minha vida, não quer dizer que eu vá terminar bem. A unção na minha vida, ela depende de como eu vou usar a minha unção. Amém? Vou repetir, isso aqui é forte. A unção na minha vida não quer dizer que eu vá terminar bem. Amém? Porque muitos começam bem, amém? Mas não terminam bem. Eita Jesus! Vou repetir, né? Olha só, o importante não é começar bem, o importante é terminar. Né? O importante não é como você começa, é como você termina. Pronto, agora você entende. Né? Porque tem muita gente querendo mostrar no começo, mas não continua e não termina. Aleluia, vocês podem glorificar a Deus? Então não importa como você começa, a unção do começo, a unção que Deus deposita sobre a sua vida, né? Ela só vai cumprir na sua vida se ela achar uma brecha, alguém na posição, no propósito para fazer. Amém? Em nome de Jesus. Então nós temos o campo, nós temos a terra, nós temos a chuva e nós temos o homem. Não havia erva no campo, não havia planta, não havia chuva, porque não havia o homem. Aleluia. Perceba, Deus só traz todas essas coisas por causa da necessidade do homem. Olha só, quando Deus criou o homem, Gênesis capítulo 1, versículo, volte lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26, amém? Veja só, estou falando sobre a necessidade. Versículo 27, tá? Gênesis 1, 27. Vai dizer assim, ó. E criou Deus a sua imagem, e a imagem de Deus a criou. Macho e fêmea os criou. Irmãos, aqui no capítulo 1, versículo 27, Deus já cria o homem e a mulher. Veja só. Deus já criou, não formou, mas Deus cria. Amém? Então, o capítulo 1 é Deus sendo o projetista, Deus projetando tudo que ele ia fazer. Então, no versículo 27, ele já cria o homem e a mulher. Por que no 2:7, Deus não forma, porque aqui ele forma, lá ele cria. Aleluia. Amém? Há essa diferença entre criar e formar. Por que no 1:27 ele cria o homem e a mulher, e aqui no 2:7 ele só forma o homem? Porque diz assim, e formou o Senhor Jeová o homem. Por quê? Porque Deus trabalha na necessidade do homem. Eita Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Por que Deus não criou o homem e a mulher junto?
Porque Deus ia esperar a necessidade do homem, precisar de uma mulher idônea para estar do seu lado, uma disjuntora. Aleluia. Irmãos, eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas se você se achar autossuficiente, Deus nunca vai prover na tua vida. Mas quando você começar a depender de Deus para todas as coisas, Deus vai começar a derramar chuva de bênção na sua vida. Deus vai começar a prover aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Porque Deus trabalha na necessidade do homem. E quando o homem se acha autossuficiente, Deus deixa o homem ir. Amém? Isso é uma verdade na nossa vida. Perceba que quando você acha eu faço, eu aconteço, eu sou a estrela, eu faço, irmão, nada acontece. Mas quando nós, Senhor, o Senhor dependente do Senhor, Pai, faça conforme a tua vontade. Senhor, eu sei que eu queria ir por aqui, mas faça a tua vontade. Aleluia. Irmãos, Deus vai prover as nossas necessidades. Porque Deus sempre trabalhou na necessidade do homem. Deus esperou o homem necessitar de uma mulher. Ele fala assim para o homem, ó, vai e procura alguém para ser sua companheiro, para ser sua companheira. E o Adão vai. Olha o macaco, olha o chimpanzé, ele diz, não dá certo. Olha o hipopótamo, irmão, olha a girafa, não tem como. Ele volta sem achar. Aí Deus faz o homem cair num sono e arranca da costela, do lado do homem. Então a mulher foi feita para ser, não para andar atrás nem na frente. Amém? Tem muita mulher que anda na frente do homem, aparece mais que o homem, aparece mais que o esposo, aparece mais que o pastor. Não, a mulher tem que andar do lado, porque a mulher é a coroa do ministério do homem. Aleluia. A mulher é a coroa do ministério do homem. E tem muita gente que ofusca o ministério da mulher também, coloca ela atrás. Amém? Também é errado, porque Deus tirou da costela e não das costas do homem, e nem da barriga. Deus tirou da costela. Então a mulher é para andar do lado, como Paulo diz, na submissão, porque o homem tem uma missão. Amém? Deixa eu ver se eu tenho aqui. O homem tem uma missão. Aqui, ó, o homem tem uma missão. A mulher é uma submissa, ela está do lado, é uma submissão. Aqui, ó. Ó, missão, submissão, do lado. Do lado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, dentro desse aspecto, nós vemos o quê? Deus trabalhando dentro da necessidade do homem. E quando Deus trabalha na necessidade do homem, Ele coloca 3 selos no homem. Amém? Vou repetir. Ele coloca 3 selos no homem. O homem que estava ali no jardim, no Éden. Amém? Ele coloca 3 selos. Primeiro selo é a honra. Amém? Segundo selo, o poder. Terceiro selo, a glória. Meu Deus. Eu não sei se vocês vão aguentar essa aula, não. Eu não sei se vocês vão aguentar. Repetindo, primeiro selo, amém? A honra. Segundo selo, o poder, que eu falei na aula passada, que o poder, Deus deu poder para o homem nos céus, na terra e no mar. Lembra dessa aula? Então ele deu a honra, o poder e a glória. Aleluia. Amém? Quem pode glorificar a Deus aí, em nome de Jesus? Então, diante disso, a honra, olha só, a honra, amém? A honra de ser representantes de Deus na terra. Então, anote aí, você que está com a caneta. Primeiro selo que Deus dá ao homem, a honra. Quem pode escrever aí? A honra. De ser o quê? Qual é a honra que Deus dá ao homem? De ser representante de Deus na terra. Meu Deus, isso é forte demais. Deus deu a honra para o homem ser representantes dele na terra. Segundo, o poder no céu, na terra e no mar. Amém? O homem tem o poder no céu, na terra e no mar. Terceiro, a glória. A glória, o homem é a coroa da criação. Eu queria ler um versículo com vocês. Vamos lá. Salmo. Eu estou falando meio rápido porque a aula hoje eu quero chegar no ponto aqui que é a revelação. Amém? Salmo. Quem pode escrever aí para mim? Salmo 8,
Salmo 8, versículo 5. Veja só como o homem é a coroa da glória, da criação, amém? Salmo 8, versículo 5, vai dizer assim, ó: pois fizeste um pouco menor que os anjos, amém? Não é porque nós somos menor que os anjos, né, que nós somos mais fracos espiritualmente, amém? Veja só, mas de honra e de glória me coroastes. Coroastes. Então, o homem é a coroa da criação de Deus. Como a mulher é a coroa do ministério do homem, amém? O homem é a coroa da criação de Deus. Só que nós temos um grande problema. Qual é? O homem não consegue lidar com a glória. Meu Deus. Bem? Nós temos um grande problema, vou repetir. O homem não consegue lidar com a glória. O que vocês estão achando aqui? Glória a Deus, aleluia, isso, glorifiquem a Deus. Se vocês quiserem compartilhar, pode compartilhar, amém? Por quê, irmãos? Porque tem que ser muito crente, ó. Se no versículo, Salmo 8, versículo 3, vai dizer, versículo 5, vai dizer que mais de honra e de glória coroaste, tem que ser muito crente, amém? Por quê? Por que tem que ser muito crente? Porque se Deus dá, olha só, a honra, a glória e o poder, irmãos, o homem não sabe lidar com essas coisas. Irmão, ele não consegue lidar nem com a glória. Por isso que tem muita coisa que Deus não nos dá, porque Ele sabe o que vai se tornar na nossa mão com aquilo que Ele nos deu. O homem não sabe lidar com a glória. E Satanás sabe, irmãos, ele sabe como tirar o homem da presença de Deus, usando o poder, a glória e a honra. Amém? Olha só, veja só, vamos lá. Agora sim, vamos entrar na aula. Lucas capítulo 10. Amém? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Então Deus sela, lá no jardim, Deus sela o homem com 3 selos. Com a honra de ser representante dele na terra. Olha só. Ele dá o poder no céu, na terra e no mar. Por quê? Porque todos os animais e aves e peixes estavam submissos, né, à ordem do homem. Amém? Irmão, o homem não precisava de vara para pescar. Ele chamava o peixe pelo nome e o peixe vinha. Você não está entendendo, irmão, o mistério. É tremendo isso aqui. Irmão, o homem não precisava de barco para passar de um lado para o outro. Ele andava sobre o mar. O Adão, lá no Éden, irmão, Cristo é um tipo daquilo que Adão foi. Amém? Ele andava, ele chamava pelo nome. Então todos estavam debaixo das ordens do homem, porque Deus deu poder ao homem. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sabe o que o Espírito Santo ministra no meu coração? Começa a dar ordem. Aleluia. Eu vou falar aqui, ó. Começa a dar ordem. Deus te deu poder. Começa a chamar a existência. Começa a dar ordem. Ei, porta, abre. Aleluia. Ei, providência, vem. Começa a chamar, começa a dar ordem. O grande problema é que nós não usamos nem metade da autoridade que Deus nos deu. É por isso que nós precisamos sentar para estudar a palavra. E aproveitem os irmãos que assistem aí nesse grupo, porque quando voltar às aulas presenciais, né, é só os alunos do presencial que vai desfrutar dessas pérolas. E nós temos também aulas online. Você que é de longe, quer estudar conosco, só nos chamar, amém? Temos alunos do Rio de Janeiro, tem um aluno da África, tá? Nós mandamos aula para ele. Temos aluno de Sorocaba, então, irmãos, temos alunos aí e a escola está crescendo, amém? Então você que não é aluno, venha fazer parte, em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, amém? Lucas capítulo 10. Vai dizer algo tremendo, ó. No versículo 2, tá? No versículo 2 vai dizer assim, ó. E disse,
a seara é verdadeiramente grande. Então, a seara é o quê? É grande. Amém? Mas os obreiros, ou seja, os ceifeiros, são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Amém? Então, Jesus está dizendo, olha, a seara é muito grande. E engraçado, né? Jesus está dizendo, a seara é grande. E tem muita gente brigando por um microfone. Meu Deus. Não sei se eu falo isso aqui na internet. Tem muita gente brigando por uma cadeira. Mas a seara é grande. Aleluia. Tem muita gente brigando por cargo, mas a seara é grande. Aleluia. Tem muita gente brigando por liderança, mas a seara é grande. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Irmãos, a seara é grande. E poucos são os ceifeiros. Por quê? Porque os poucos ceifeiros que tem ficam brigando, se degladiando entre si. Só que a seara é grande. Aleluia. E poucos são os obreiros. Às vezes, o pastor está ali com 10 obreiros, 15, 20 obreiros, né? Mas eles brigam por uma coisa só, pelo microfone. Sendo que a seara é grande, tem a evangelização, tem os ensinamentos, tem a área missionária, tem os pastoreios, tem os cultos nos lares, mas ninguém quer fazer, eles querem aparecer. Hoje vivemos um ministério de like, o ministério que nós estamos vivendo hoje, as pessoas querem aparecer. Tanto nas benevolências, né, nos atos de justiça, eles querem aparecer quando entregam uma cesta, quando ajudam alguém. Tá entendendo o mistério? Mas o mistério não é esse, não é aparecer, é sempre se esconder. Porque um dia os discípulos e os fariseus estavam brigando, porque quem orava mais, quem jejuava mais. Aí Jesus separa e diz assim, olha, quer orar? Abre a porta do seu quarto e ora em secreto, porque o Deus que te vê em secreto também te recompensará em secreto. E quando você ajudar alguém, né, aquilo que sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Aleluia. Quem está entendendo aí? Dá um glória a Deus aí, crente. Para você dizer que está comigo. Amém? Então, Jesus está dizendo, a seara é grande. Mas, no versículo, pula um pouquinho aí, no versículo 15, vai dizer assim, ó, e eu em Cafarnaum, que até os céus é elevado, até o Hades serás abatidas. Versículo 16, aquele que ouve de mim, ouve, e aquele que vos rejeita, a mim me rejeita, e aquele que a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então Jesus está falando do envio dos 70. Amém? Do envio dos 70. Aqui, o Lucas capítulo 10 está falando das missões, né? Da missão dos 70. Que Jesus separa os 70 e envia de 2 em 2. Olha só que tremendo. Olha que ensinamento que tem aqui, irmão. Jesus poderia mandar sozinho um. Ele não ia alcançar 70 áreas a mais, ou seja, 35 áreas a mais. Porque se ele envia de um em um, amém? São 70 áreas que ele ia alcançar. E às vezes nós pensamos assim, nós queremos, né, a maior parte de uma vez. Mas Jesus está enviando de 2 em 2. Por quê? Porque ele sabia que se um quiser desistir, o outro está ali para sustentar. Jesus disse, melhor 2 do que 1. Aleluia. Então, nunca envie alguém, nunca coloque alguém para fazer sozinho. Amém? Porque eles precisam estar ligados em um só propósito. Eles precisam aprender a trabalhar juntos. Em Deuteronômio, Deus ele vai dizer assim, ó, não juntai o boi com o jumento. Deus está dizendo, porque ali é jugo desigual, porque o boi é trabalhador, ele é trabalhador, não importa o tempo, ele pisa o barro, ele vai, ele carrega a carroça, ele é forte, Mano, o boi é pau para toda obra, mas o jumento tem dia que ele empaca. Irmão, então, não junte também um boi e jumento na sua igreja, também coloque 2 boi para ir carregando, para ir arando a terra, para fazer, porque se colocar um boi e jumento só vai dar briga, irmão. Pegou o mistério? Amém? Falando aqui, né, para você, simbolicamente, para você entender que tem muito crente, tem muito obreiro jumento, irmão, que ele só quer arrumar briga, ele empaca, ele não vai, ele não anda, ele quer se aparecer, ele aparecer mais do que o outro.
Mas não, os boi não querem isso, irmão. Eles trabalham junto. Eles vão junto, amém? Então, Jesus aqui está falando. Mas no 17, no versículo 17, eles voltam. E eles voltam com uma característica que Jesus chama a atenção deles. Olha só. E voltaram os 70 cheios de gozo. Amém? Gozo. Dizendo, olha só. Aqui vocês podem estar aqui, ó. Gozo, vocês podem dizer orgulho, tá? Eles voltaram orgulhosos. Por quê? Porque ele diz assim, ó, Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam. Olha só, eles voltaram com o ego cheio. Assim são muitos crentes dentro da igreja. Assim são muitas pessoas dentro da igreja. Irmãos, não é só porque fez uma festividade, é só porque fez algo, é só porque pregou. Irmão, nunca diga amém quando alguém te parabenizar por alguma coisa. Porque quando você diz amém, você está pegando a glória para você. Você tem que dizer, pregou bem hoje, glória a Deus. Cantou bem hoje, glória a Deus. Ó, pastor, hoje você dirigiu o culto, maravilha, glória a Deus. Por quê? Porque a glória não é sua, é dele. Então eles voltaram orgulhosos, cheios de gozo no coração, dizendo, ó Senhor, que beleza. Expulsamos demônios no teu nome, fizemos maravilhas, curamos, aleluia. Só que no versículo 18, Jesus dá uma paulada neles e diz assim, e disse-lhes, e ele lhe disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. O que é isso aqui, irmão? Isso aqui é tremendo. Jesus, ele olha para o orgulho que estava dentro deles e ele diz assim, eu vi já isso acontecer lá no céu, quando o coração do luzeiro, ou seja, do Lúcifer, se encheu de orgulho e ele tentou ser igual a Deus. Olha só, Jesus estava aqui dando uma paulada, chamando a atenção deles, dizendo, olha, Deus, eu estou te dando o poder, Jesus deu o poder para eles, e eles não conseguem, o homem não consegue viver com a honra, com a glória e com o poder. O homem da natureza carnal não consegue viver isso, porque ele não consegue dar a glória a Deus. Jesus olha para o coração cheio de orgulho, do gozo, da alegria, do orgulho, dizendo, agora ninguém me segura. Jesus estava vendo a vida deles, dizendo, agora ninguém me segura. Aí ele diz assim, ó, eu vi Satanás cair do céu. Sabe por quê? Por causa desse orgulho que vocês estão sentindo. E não só, irmãos, o orgulho tirou Satanás da presença de Deus, mas também tirou o homem da presença de Deus. O orgulho tirou o homem do jardim. Amém? Por quê? Porque o orgulho traz a inveja. O orgulho traz a cobiça. Meu Deus. O orgulho traz a insensatez. O orgulho traz o ódio. Irmãos, o orgulho foi a base fundamental para tirar um querubim ungido do céu. Veja só. E também um homem de um jardim que Deus vinha ter com ele todos os dias na viração do dia. Então, o orgulho pelo poder, pela honra e pela glória, irmãos, é a ponte que derruba. Mas Deus não quer que o homem viva sem o poder, sem a honra e sem a glória. Olha só, no versículo 19 diz assim, eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, aleluia, oh, aleluia, e nada vos fará dano algum. Irmãos, aqui nós começamos no cerne da aula de hoje, o cerne da aula de hoje é aqui. Por isso que Jesus precisou ser enviado, para restaurar a condição do homem, aleluia. Meu Deus, não sei se você está entendendo, mas o homem com a queda, ele perdeu a honra, amém? De ser um representante de Deus, aleluia. Oh, Larabassuri Bandaraia. Senhor, que eles venham ter a honra de ser um representante do Senhor aqui na terra, Senhor. Que eles possam ser luz, que eles possam ser sal, aleluia, que eles possam ser um exemplo, Senhor, de cristão, de pessoa, Pai. Que eles venham a ser, Senhor, representantes do Senhor, a honra
de ser um representante do Senhor aqui na terra. Oh, aleluia. Ele deu, irmãos, o homem perdeu a honra, ele perdeu o poder sobre o céu, a terra e o mar. Olha aqui, Jesus está dizendo aqui, eu vos dou poder contra escorpiões, são demônios, amém? Serpentes, irmãos, contra ciladas, porque a serpente, ela no caminho, ela faz ciladas. Eu te dou poder para o Espírito de Deus te revelar as ciladas, as artimanhas de Satanás. Eu dou poder para você pisar nas ciladas de Satanás. Eu vos dou poder contra os escorpiões, que são o quê? Os demônios. Aleluia. E nenhuma bebida mortífera terá poder contra vocês, porque eu vos dou poder. Nenhuma língua maliférica, nenhuma língua venenosa poderá deter aquilo que Deus está colocando sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele lhe deu poder. Aleluia. E Ele te deu a glória. Aleluia. A glória, mas não é para que você se engrandeça com a glória. É para que você devolva para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Porque ainda que Ele te dê a glória, ainda que Ele te dê o poder, ainda que Ele te dê a honra, você sabe que tudo isso não é seu. É dele. Olha só, veja só. Ó, nesse aspecto aqui é muito importante que você entenda isso aqui. Amém? Em nome de Jesus. Então, por isso que Jesus precisou ser enviado. Por quê? Porque o primeiro, o Adão, ele perdeu por causa do pecado. Por causa da desobediência e do orgulho, da cobiça, que o orgulho trouxe a cobiça. Meu Deus, ele perdeu a honra, ele perdeu a glória e ele perdeu o poder. Jesus precisou ser enviado para restaurar a condição do homem. Meu Deus. Pastor, prova para mim que Satanás, irmãos, estava em posse de Satanás. A honra, a glória e o poder. Vamos lá. Quem pode colocar aí? Lucas capítulo 4. Amém? A aula começa agora. Eu tenho mais uns 20 minutinhos de aula. Vamos lá. Amém? Por enquanto, glorifique a Deus aqui, ó. Quero ver vocês glorificando a Deus em nome de Jesus. Amém? Vocês que estão conosco. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, amém? Olha só, vou provar para vocês agora que Satanás estava com esses 3 selos do homem. Capítulo 4. Amém? Capítulo 4. E Jesus cheio, versículo 1, amém? Quem pode colocar aí para mim? Capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1, amém? Versículo 1 diz assim: Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto. Então aqui está falando da provação de Jesus, amém? Em algumas Bíblias está a tentação, né? Mas os textos mais originais vai dizer provação. Por quê? Porque Jesus estava sendo provado, porque sempre antes de exercer o ministério, nós vamos ser provados. Aleluia. Quem pode escrever isso aqui para mim? Algum filho de Deus, escreva aí para mim. Antes de nós exercermos o nosso ministério, nós seremos provados. Amém? Então Jesus estava sendo provado. Amém? Você pode colocar aí, provado na sua Bíblia. Amém? Versículo 2. E foi por 40 dias provado pelo diabo. Amém? E não comeu coisa alguma naqueles dias. E quando eles foram cumpridos, teve fome. Porque Jesus, irmãos, estava na condição de homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Tanto que na sua crucificação, quando o soldado fura a sua lateral, sai sangue, amém? Falando da sua natureza humana, e sai água, falando da sua natureza divina, amém?
Só que ele não usou os seus atributos divinos. Ele veio como um homem e venceu como um homem. Mas ele não deixou de ser Deus. Amém? Então, eu vi gente falando assim, Jesus era 50% homem, 50%... Não, não esquece, é 100% Deus, 100% homem. E Filipenses vai dizer que... Colossenses vai dizer que ele entregou no altar de Deus todos os seus atributos e veio como homem. Amém? Mas não deixando de ser Deus, 100% Deus, 100% homem, tá? Então, aqui ele estava na condição de homem, então ele teve fome. Então o diabo disse, se tu é filho de Deus, veja só, transforme essas pedras em pão. Amém? Por quê? Porque Satanás queria que ele usasse o poder. Pegou? Queria que ele usasse o poder. Amém? Continuando, e Jesus respondeu, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, olha só, Satanás vai provar o homem nas três áreas. No poder, por quê? Porque se ele transforma aqui pedra em pão, tudo aquilo que ele havia construído cairia por terra. Jesus não, se ele transforma a pedra em pão, ele não poderia mas morrer na cruz, porque ele estava usando, amém? Um atributo divino, amém? Olha só, então, continuando, e o diabo levando a um alto do monte, mostrou todos os reinos do mundo, amém? Aleluia, isso, obrigado pastor, é isso mesmo. Antes de nós exercer um chamado, ele é provado, amém? Você é provado, nós somos provados. O diabo levando a um alto monte mostrou todos os reinos, olha só, do mundo. E em um momento de tempo, então ele mostrou todos os reinos. E disse o diabo, a ti darei o poder e a sua glória. Olha só. Irmão, alguém só pode dar algo se está de posse daquilo. Vou repetir. Alguém só pode te dar algo se eu estou de posse daquilo. Ele mostrou os reinos e disse, olha, eu te dou o poder e a glória, porque está tudo na minha mão, está tudo comigo, foi entregue, olha, poder agora, porque me foi entregue, e dou a quem eu quiser, aleluia, porquanto se tu me prostrares diante de mim, irmãos, está vendo? Irmãos, Deus, quando ele quer dar a glória a alguém, ele não precisa tomar de outra pessoa para enriquecer outra. Porque o nosso Deus é rico, ele é poderoso. Amém? Então, Satanás, quando ele quer enriquecer alguém, ele tira de um para dar para outro. Amém? Então, veja só. E respondeu-lhe e disse, passa para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás, e só a ele servirás. Então levou-o também a Jerusalém, colocando sobre um pináculo do templo. Irmão, todo mundo quer estar num pináculo. Pegou? Por quê? O pináculo é o lugar mais alto do templo. Todo mundo quer estar em evidência, todo mundo quer aparecer. Então Jesus estava sendo provado na glória, amém? Na sua glória, no poder, na honra. Aí ele diz assim, ó, se tu és filho de Deus, lança-lo daqui para baixo. Aí ele diz, porque está escrito, ordenará aos seus anjos a respeito de ti, para que te guarde. Então, vocês acabaram de ver que o homem, Adão, estou falando do Adão, através da sua desobediência, ele perdeu aquilo que Deus havia dado para ele. E isso passa para Satanás. Então coube a Cristo vir para vencer, amém? Dando a sua vida, o seu sangue, né? A sua carne, né? Na cruz do Calvário, como um sangue inocente, como um cordeiro, amém? Que tira o pecado do mundo para restaurar novamente a condição do homem através de Cristo. Amém? Nós só somos restaurados nessas três áreas, na honra, na glória e no poder, se nós estivermos em Cristo. Porque Cristo nos faculta através do Espírito Santo essas três condições. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus.
O Narabassuri Manaraia. Nós possamos ser restaurados nessas 3 áreas da nossa vida. Que nós possamos não ter mais problemas com o poder, com a glória, com a honra, com a fama. Aleluia. Eu vejo pessoas lascando, falando mal da fama, mas existe a fama boa e a fama ruim. Você nunca poderá andar junto com a fama, porque se você anda com a fama te derruba. A fama tem que ir na sua frente. Veja só que a fama de Jesus ia por todas as cidades. Só que quando Jesus chegava na cidade, a fama ia embora. Porque a fama não pode andar junto. Amém? Perceba que a fama de Jesus percorria, mas quando Jesus chegava, ele saía escondido, ele não queria ser visto, ele passava, ele saía, queria sair sem ser visto. Por quê? Porque a fama tem que ficar ou ir, mas não podemos andar com a fama. Amém? Então nós precisamos, né? Nós, que nem a escola, nós precisamos da fama, precisamos da glória, precisamos do poder, precisamos da honra. Amém? Então o seu ministério também precisa da fama. Amém? Mas a fama boa. Amém? O que seria do jogador Neymar sem a fama? Não seria nada. Tá entendendo o mistério? Então a fama tem que ir na sua frente. A fama da tua igreja tem que ir na frente. Amém? Veja só que o povo saía de Jerusalém e para ouvir João o batizador no deserto. Por quê? Hein? Porque a fama de João o batizador percorria toda Jerusalém. Então eles deixavam os templos que estavam corrompidos para vir ouvir uma palavra, ainda que seja dura. Porque hoje nós deixamos de pregar a palavra para massagear ego, mas Deus está levantando um povo, está levantando irmãos, obreiros, discípulos, que não estão preocupados em massagear ego, mas sim em pregar a palavra, seja ela dura ou não. Amém? O povo saía de Jerusalém para ouvir, para ser chamado de raça de víbora. Amém? Para ouvir que eles tinham que se arrepender. Olha só. Se você pregar hoje, raça de víbora, e se arrependam, ninguém fica na sua igreja. Por quê? Porque hoje é mais fácil trocar de igreja do que se converter. Amém? Vou repetir, para você entender isso aqui. Porque se você pregar raça de víbora, tem que se converter na sua igreja, não fica um, só por quê? Porque é mais fácil mudar de igreja do que se converter. Amém? Então, volte lá em Gênesis. Amém? Eu só dei essa saída para nós entendermos a condição que Adão estava. Amém? Adão estava. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vai dizer assim, ó. Quem pode anotar aí pra gente? Gênesis 1, versículo 26. Amém? Vai dizer assim, ó. Então disse Deus: façamos, como eu já expliquei para vocês, façamos, está no plural. Né? Então estava a divindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Amém? Vamos lá. Façamos o homem à nossa imagem. Amém? Então Deus, quando ele formou o homem, ele fez a imagem que ele tinha. Que imagem? A imagem do mundo habitável. De Provérbios capítulo 8. Quem lembra dessa aula dos bonecos? Amém? Deus tinha um boneco pronto ali que, se ele tocasse, já o coração começava a bater, irmãos. Deus já tinha uma imagem. Então, quando ele formou o homem, ele formou da imagem. Amém? Daquela imagem que ele tinha no seu coração. E que ele colocou, né, minusculamente, né, no ventre de Maria. Amém? Então, ele colocou minusculamente essa imagem que ele tinha no ventre de Maria. Amém? Então, quando ele formou Adão, ele forma o Adão da imagem que ele tinha. Amém? Que ele tinha formado. Então, a imagem é a imagem do Filho. Amém? Não só isso, olha só. E a nossa semelhança. Então, duas palavras. A imagem que ele tinha e a semelhança. A nossa semelhança. Quais são as semelhanças que Deus colocou no homem? Irmãos,
Essas semelhanças aqui é algo tremendo que eu queria falar para você. A imagem é o filho, amém? A imagem é um filho. E agora eu vou falar da semelhança, amém? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Glória a Deus, os irmãos estão aí firme e forte, isso que eu gosto, amém? Irmãos, comentem aqui, dê um glória a Deus, você que não é aluno, pode comentar, irmãos, fiquem à vontade, queremos conhecer vocês, amém? Que não são da escola, pode comentar aí, tá? Se você comentar aí, a gente vai criar um vínculo, né? E vamos conversar e quem sabe você vira um futuro aluno ou futura aluna, amém? Então, o que é, amém? Para nós encerrarmos a aula de hoje, o que é a semelhança? O que é a semelhança? A semelhança que Deus está colocando aqui são os atributos de Deus, veja só. A semelhança aqui são os atributos de Deus comunicáveis. Amém? Deus, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a imagem que ele tinha, amém? Do filho, a imagem que ele criou, amém? No laboratório dele, aleluia, no mundo habitável, oh, aleluia. E as semelhanças, a sua semelhança, que são os atributos comunicáveis. Quais são esses atributos comunicáveis? Deus não é amor? Então Deus coloca amor no homem. Deus não é misericordioso? Então Deus coloca misericórdia no homem. Deus não é verdade? Então Deus coloca a verdade no homem. Deus não é justiça? Então Deus coloca a justiça no homem. Deus não é bondade? Então Deus coloca a bondade no homem. Deus não é santo, a santidade? Deus coloca a santidade no homem. Então, a semelhança aqui que está dizendo são os atributos não comunicáveis. Ou seja, desculpa, os atributos comunicáveis que Deus coloca no homem. O homem aqui que ele coloca, o Adão. Porque o homem caído, da natureza caída, amém? Não tem essas qualidades. Pelo contrário, ele tem o ódio, ele vive na mentira, amém? Ele não é justo, ele não perdoa mais, ele não é misericordioso, amém? Ele não pratica os atos de justiça. Então, o homem caído, olha só, isso aqui vai mudar a sua vida, que o homem da natureza caída de Adão perde os atributos comunicáveis. Então, quando Jesus vem, ele vem restaurar o poder, a honra e a glória e trazer novamente os atributos comunicáveis. Aleluia. Através do Espírito Santo, através do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Tá pegando? Amém? Irmãos, nós só vamos ter novamente a natureza humana restaurada, a nossa natureza, que eu posso colocar aqui como a natureza carnal, amém? Que é a natureza adâmica, amém? E a natureza espiritual, que é a natureza de Cristo. Nós só vamos ter a natureza espiritual quando nós estivermos em Cristo e o Espírito Santo habitando dentro de nós. Deus vai restaurar aquilo que ele havia colocado no homem no Éden. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se vocês estão sentindo o poder da palavra. Irmãos, essas aulas de antropologia estão sendo muito fortes, irmão. Olha só o que nós deixamos de aprender quando... Irmão, eu duvido se vocês já tinham ouvido falar disso. Os atributos comunicáveis que Deus colocou para o homem ali no Éden, no jardim. Deus, irmãos, através de Cristo restaura a natureza humana. Aleluia. Trazendo o homem novamente para perto dele. Sendo um contato que liga o homem a Jesus, o Espírito Santo. Paulo vai falar em Romanos que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. O Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele vai trabalhando num coração, ele vai certificando um coração. Romanos 8,16. Um coração certificado pela palavra. Um coração certificado que consta que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Então, o Espírito Santo certifica o coração, é o selo, aleluia,
que Deus coloca em nossas vidas, dizendo que nós somos filhos, que nós somos um homem de uma nova natureza. Então o que eu quero que vocês entendam, irmãos, que Deus restaure essa natureza adâmica que ainda teima em reinar na sua vida ou na nossa vida. Porque é uma luta, é uma milícia, né? É uma luta, é uma militância entre a carne e o espírito. Quem está vencendo na tua vida? É a carne, os desejos da carne, o ódio, né? A falta de justiça, a falta de perdão, o que está reinando na tua vida. Irmãos, é uma aula para você entender que você é nova criatura. Paulo, em Filipenses, abre aí comigo, Paulo, aleluia. Olha só o que Paulo diz. Paulo é tremendo, irmão. Depois que eu li esse versículo, e depois que eu entendi esse versículo, que eu vou ler agora, Filipenses 3, né? Filipenses 3, versículo 12, né? Filipenses 3, versículo 12. Depois que eu li esse versículo, Paulo falando isso, eu falei, eu não sou nada. Quem sou eu? Sou um mero. Olha só o que Paulo diz. Quem pode colocar aí para mim? Filipenses, capítulo 3. Bem, capítulo 3, versículo 12. Vai dizer assim, ó: não que eu já tenha alcançado, nem o que eu faça, nem que eu seja, olha só, vou ler, ó, não que eu tenha alcançado. Ele está dizendo, não o que eu tenha alcançado, nem o que eu tenha, nem o que eu seja, não que eu já seja perfeito. Então, não que eu tenha alcançado e nem que eu seja perfeito, mas prossigo com o fim de alcançar o objetivo pelo qual Jesus Cristo me alcançou. Aleluia. Oh, aleluia. Paulo está dizendo aqui, olha só, o alvo está diante de nós. Devemos permanecer. Amém? Devemos permanecer em busca do quê? Daquele que é perfeito, daquilo que é perfeito. Mas se você continuar dando razão à sua natureza carnal, irmãos, você vai continuar com inimizades no seu rol de amizades. Você vai continuar com falta de amor. Você vai continuar, irmãos, sem a misericórdia, sem atos de justiça, sem bondade. Mas quando nós deixamos Cristo entrar nas nossas vidas através do Espírito Santo, irmãos, Ele muda nossas vidas. Ele traz uma natureza divina, uma natureza espiritual, onde o fruto do Espírito, aleluia, começa, irmãos, a agir na nossa vida. O fruto é um só, é o amor. A base é o amor. Aleluia. O amor, irmãos, reinando em nossas vidas, porque Cristo venceu a lei, ou triunfou sobre a lei, com o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Irmão, você não precisa de mais nada. Aleluia. O amor continua sendo uma base. Mas só tem o amor, o verdadeiro amor, porque o amor não é por palavras, é ações. Pegou? Vou repetir, o amor não é palavra dita, é ação. Bem? Então, se você continuar deixando que o Espírito Santo trabalhe no seu íntimo, com o fruto que é o amor, trazendo a bondade, né? Trazendo a benignidade, aleluia, glória a Deus, trazendo todos os benefícios que o fruto do amor, ele, irmãos, você se torna um homem espiritual. As pessoas vão perguntar, ele mudou, ela mudou. O que nós vemos hoje? As pessoas, eles trancam as portas das áreas da sua vida, e dizendo, aqui é eu que mando, aqui Jesus não entra, aqui o Espírito Santo não trabalha. Então, ela continua sendo carnal em algumas áreas da sua vida, e às vezes
A carnalidade prevalece na vida dela. Ele quer arrumar briga com o irmão. Né? Ele quer dar tapa na cara do irmão. Ele quer pegar o irmão pelo colarinho. Né? Então, é a natureza adâmica. Você precisa orar e dizer: Deus, me traz, restaura a minha vida. Se precisar, irmãos, leva a carne para o deserto e mate ela. Paulo fez uma analogia dizendo que Agar e Sara não podiam viver junto. Ele diz em Gálatas capítulo 4, se você ler, você vai entender. Ele diz que Sara é o homem espiritual e Agar era o homem carnal. Então a carne e o homem não conseguem viver junto e não podem viver junto. Então o que Abraão faz? Leva Agar para morrer no deserto. E Paulo está dizendo que a carne, nós precisamos matar a carne para que o espírito vivifique. Aleluia. Então quem está prevalecendo na tua vida? Deus quer restaurar a natureza espiritual na tua vida. Deus quer que você viva debaixo de um domínio que Ele já te deu. O poder, a honra e a glória. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Pastora Shirley, obrigado. Rafael, Pastor Carlos, amém? Irmã Adriana, Irmã Ângela, todos que estão assistindo aqui conosco, amém? Sentindo falta de alguns irmãos aqui. Humberto está conosco, provavelmente a sua esposa, amém? Sentindo falta de alguns irmãos aqui conosco, amém? Os irmãos que estão assistindo aí, mas não comentaram, amém? Irmãos, nós não somos bicho não, tá? Vocês podem aí comentar, nós somos muito legais, amém? É uma brincadeira. Irmãos, eu queria falar com vocês o seguinte, nós vamos estar fazendo um seminário sobre, irmãos, esse seminário eu vou abrir só para 10 pessoas, tá? 10, no máximo 12 pessoas, porque o assunto é muito tremendo, tá? Sobre uma especialização, né, sobre o mundo espiritual. Tá? Vou falar sobre a visão espiritual, vou falar sobre para onde vai o homem, né, espiritual, para onde ele vai, o homem ímpio, né, para onde ele vai, porque a nossa vida nós temos a carne para habitar, o corpo para habitar na terra, mas a essência nossa é espiritual, amém? A alma é espírito, amém? Então nós vamos falar sobre os lugares, como que Deus age no mundo espiritual, os exércitos de Deus no mundo espiritual. Irmão, será muito forte. Irmão, você não sabe o poder que tem um arcanjo. Porque você não sabe, irmão, você não sabe. Né? Nós vamos ver como Daniel agiu lá na Babilônia. Por que ele triunfou? Por que Daniel foi um homem muito amado? Amém? Por que os leões da cova não devoraram? Aleluia. Daniel, irmãos, porque Daniel estava com o mundo espiritual em favor dele. Irmão, você sabe o que é ter um arcanjo? Irmão, a teu dispor? Irmão, você não sabe. Você vai aprender lá no mundo espiritual. O investimento é R$50, tá? Já temos, se eu não me engano, 3 ou 4 pessoas, acho que 3 pessoas que confirmaram, tá? Este seminário, tá? Que vão fazer. Mas eu vou dar um tempinho, o pagamento é até o dia 5, tá? As inscrições vão se encerrar dia 5. Você que queira fazer, me chame, tá? Não vou abrir para muitas pessoas esse seminário. Esse seminário eu queria dar presencial, mas eu vou dar uma parte dele, online, e depois nós vamos ministrar ele também presencialmente, tá? Para mais pessoas. E se você quiser, me chame, eu vou adicionar num grupo de WhatsApp e eu vou ali dar todas as informações para você, tá? Todas as informações que nós vamos aprender nessa especialização, amém? Quero agradecer a todos, Deus abençoe, amém? Quero, assim, louvar a Deus pela vida de cada um, tá bom? Irmã Ângela, glória a Deus, amém? Deus abençoe. Pastora, vou te colocar, ó, a senhora e o pastor Jackson, hein? Quero lá, em nome de Jesus. Então, vamos orar, irmãos, continuar orando para que essa pandemia passe logo, para que logo nós estejamos juntos, né? Juntos nas aulas presenciais, amém? Deus abençoe a vida de cada um
Que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estar comigo aqui e até a próxima aula amanhã. Amém? Amanhã é o nosso seminário que eu estou abençoando vocês. Seminário sobre Ministério Profético. Até amanhã. Amém? Deus abençoe.